fazem o movimento de nossa capital e do nosso interior, que é a UZS, estamos pedindo a vocês a atenção especial para o dia de hoje. Hoje, nós, os espíritas do Brasil inteiro, festejamos a data de nascimento de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Nós vamos, durante todo o desenvolvimento deste encontro, falar de muitos ângulos da sua vida e pedimos desculpas antecipadas, porque outras coisas, fatos, não foi possível colocar por causa do tempo e daquilo que nos cabe através dessa gravação. Assim, desde já estou pedindo perdão a todos vocês e vamos iniciar a nossa saudação a um dos espíritos que reencarnaram-se no Brasil de grande escola. Ainda hoje todos veneram, não só aqui como no mundo espiritual. Então, nós procuramos arranjar um título para esse documento que agora estamos passando para vocês. Bezerra de Menezes, apóstolo dos excluídos. O serviço é o nosso campo de iluminação. É uma frase de Bezerra de Menezes que ele sempre usou, porque realmente a caridade é algo transcendental. O nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes nasceu ou reencarnou na antiga freguesia de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará, no dia 29 de agosto de 1831. Ele era filho de Antônio Bezerra de Menezes, tenente-coronel da Guarda Nacional, e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Em 1838, aos 7 anos de idade, Bezerra ingressou na escola pública da Vila do Frade, adjacente ao Riacho do Sangue, onde aprendeu os princípios da educação elementar em apenas 10 meses. Em 1842, sua família mudou-se para a antiga vila de da maioridade, na Serra do Martins, no Rio Grande do Norte, onde o jovem, então com 11 anos de idade, foi matriculado na aula pública de latim, dirigida por padres jesuítas. Após 2 anos que atuava como professor substituto. Em 1846, a família retornou à província do Ceará, fixando-se residência na capital, Fortaleza. Bezerra foi matriculado no Liceu do Ceará, à época na Praça dos Voluntários, onde concluiu seus estudos preparatórios. Terminados os estudos, mostrou a vontade de ser médico e não advogado como os irmãos. Como não havia faculdade de medicina no Nordeste do país, em 1851 foi para então sede da corte, na cidade do Rio de Janeiro. Os parentes cotizaram-se e levantaram 400 mil réis para pagar a viagem até o Rio. Foi assim que Adolfo Bezerra de Menezes pôde pegar o navio e chegar então à sede do Império. Ingressou em novembro de 1852 como praticante interno do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, defendendo a tese Diagnóstico do Câncer. Em 1858, concorreu a uma vaga de lente substituto da seção de cirurgia da Faculdade de Medicina. No mesmo ano, o mestre Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, então cirurgião-mor do Exército, fez nomear seu assistente com o posto de cirurgião-tenente. No
No período de 1859 a 1861, exerceu a função de redator dos Anais Brasilienses de Medicina, periódico da Academia Imperial de Medicina. Eleito vereador municipal pelo Partido Liberal, em 1861, teve sua eleição impugnada pelo chefe conservador Randolph Lobo, sob a alegação de ser médico militar, com o objetivo de servir o seu partido, que necessitava dele para ter maioria na Câmara, resolveu afastar-se do Exército. Em 1867, foi eleito deputado geral, tendo ainda figurado numa lista tríplice para uma carreira no Senado. Afasta-se das atividades políticas e dedicou-se, vejam os meus irmãos, quem foi esse grande companheiro espírita, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Empreendimentos empresariais. Criou a Companhia Estrada de Ferro Macaé Campos, na então província do Rio de Janeiro. Posteriormente, empenhou-se na construção da via férrea de Santo Antônio de Pádua, pretendendo levá-la até o Rio Doce. Veja os meus companheiros que ele era um médico, mas além de médico, ele também gostava, atuava no ramo empresarial. Foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica que, em 1872, abriu o Boulevard 28 de Setembro, no então bairro de Vila Isabel. Em 1875, foi presidente da Companhia Carril de São Cristóvão. Voltando à política, foi eleito vereador em 1876, exercendo o mandato até 1880. Foi ainda presidente da Câmara e deputado-geral pela província do Rio de Janeiro no ano de 1880. Vejam bem a parte empresarial que eu estou passando para vocês. Agora vamos para outra parte dele, a parte cultural, a parte filosófica. Ele ingressou no jornalismo e, como jornalista, orador e escritor, ele publicou, aliás, ele teve as seguintes obras que ele chegou a publicar: a Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil, incluiu Bezerra de Menezes, de escrever aos domingos, no País, tradicional órgão da imprensa brasileira, dirigida por Quintino Bocaiúva. Uma série de artigos sobre o título O Espiritismo, Estudos Filosóficos. Os artigos de Marx, que era o pseudônimo que Bezerra usava nos seus artigos ao domingo, de Bezerra de Menezes, marcaram época de ouro da propaganda espírita no Brasil. Esses artigos foram publicados ininterruptamente de 1886 a 1893. Agora vejamos o outro lado do Bezerra, agora como escritor. Obras espíritas que ele lançou para os espíritas do Brasil e do mundo inteiro. Em 1856, ele lançou um livro chamado Diagnóstico do Cancro. Em 1857, algumas considerações sobre o cancro, encarado pelo lado do seu tratamento. Em 1859, curar ele. Continuando essa nossa exposição dos livros, escreveu um outro, em 1869, chamado A Escravidão no Brasil e Medidas que convém tomar para extingui-la sem danos para a nação. Em 1867, ele escreve breves considerações sobre a seca do norte. Já era um homem preocupado com os nordestinos, com o sofrimento por falta de chuva
de assistência. Era difícil naquela época se viver nesta região do país. Por isso é que ele escreveu este livro, onde ele faz várias considerações em torno do suprimento dos brasileiros e nordestinos. Escreveu um livro depois, agora já dentro da filosofia espírita, chamado A Casa Assombrada. Depois escreveu outro, A Loucura sobre o Novo Prisma. A seguir, A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica. Casamento e Mortalha, Pérola Negra, Lázaro, o Leproso, História de um Sonho, Evangelho do Futuro. Escreveu ainda várias biografias, entre elas do Visconde de Carvalhas. Foi um dos redatores de A Reforma, órgão liberal da Corte, e redator do jornal Sentinela e Liberdade. Após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, perante grande público, estimado, conforme os seus biógrafos, entre 1.500 e 2.000 pessoas, no Salão de Conferências da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. Em longa oração, justificou a sua opção em abraçar o Espiritismo. O vento chegou a ser referido em nota publicada pelo País, periódico de maior circulação da época. Em 1889, Bezerra, percebendo como o único capaz de superar as divisões vindo a ser eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Nós temos que fazer uma ressalva aqui nesse ponto, porque a FEB, neste período, existiam 3 grupos coordenando a FEB. E viviam esses grupos em atritos filosóficos, científicos e religiosos. E isso, então, Bezerra ficou muito preocupado e aceitou ser presidente da FEB para harmonizar esses 3 grupos que ali existiam. Nesse período iniciou o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos nas reuniões públicas das sextas-feiras, passando a redigir o Reformador. Exerceu ainda a tarefa de doutrinador de espíritos obsessores, até presidente de sessão de desobsessão. Bezerra também ocupou e trabalhou neste ângulo da doutrina espírita. Organizou e presidiu um congresso espírita nacional, aliás, o primeiro congresso no Brasil. Foi Bezerra de Menezes que organizou. E ele chamou de Congresso Espírita Nacional. Isso aconteceu no dia 14 de abril de 1895, com a presença de 34 delegações de instituições de diversos estados. Quer dizer, vocês vejam como ele era uma pessoa altamente reconhecida, uma pessoa que todos voltavam a ele respeito, e ao mesmo tempo conheciam a sua capacidade, a sua maneira de coordenar e dirigir entidades, seja religiosas ou mesmo de cunho material. Em 1890 a 91, foi vice-presidente da FEB. Ele saiu da presidência e foi ser vice-presidente, na gestão de Francisco de Menezes Dias da Cruz. Em 1895, foi convidado a reassumir a presidência da FEB, porque voltaram novamente os atritos. Então só tinha um jeito aí, devolvendo
a Bezerra a presidência da FEB para que ele pudesse harmonizar aqueles companheiros que ali estavam. Eleito em 3 de agosto desse ano, função que exerceu até a data de seu falecimento. Foi em meio a grandes dificuldades financeiras que um acidente vascular cerebral o acometeu, vindo ele a falecer na manhã de 11 de abril de 1900. Então, meus queridos amigos espíritas, vocês notaram através da nossa exposição deste documento como Bezerra, um cearense de Riacho do Sangue, tornou-se um vulto de alto respeito no movimento espírita do Brasil. E hoje, muitos países do mundo também veneram Bezerra de Menezes. E nós não podíamos deixar passar esta data em branco. E hoje, que é o dia do seu nascimento, nós estamos trazendo para vocês alguns pontos importantes da vida e obra de Bezerra de Menezes. Muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre.